Hush, little baby, don't say a word. Mama's gonna buy you a mockingbird. And if that Item número SCP-058. Classe do objeto: Keter. Procedimentos especiais de contenção. O SCP-058 deve ser constantemente mantido em isolamento em uma câmara de contenção de 5 metros por 5 metros por 5 metros. As paredes devem ser feitas de 3 metros de aço reforçado resistente a calor, blindado com mais 10 metros de concreto reforçado. O SCP-058 deve ser alimentado com uma vaca viva a cada 3 dias. A manutenção da câmara deve ser feita a cada 60 minutos, quando o SCP estiver inativo, e a cada 15 minutos, quando estiver ativo. Em hipótese alguma, SCP-058 deve deixar sua área de contenção. SCP-058 deve ter seu áudio gravado constantemente. Nenhum funcionário deve ouvir SCP-058 por mais de 30 minutos por vez. Caso de fuga, a instalação será considerada comprometida e a detonação de bombas nucleares instaladas na área será iniciada. Até hoje, SCP-058 é responsável pela morte de pelo menos 149 funcionários de classe D e 14 agentes de sua área atual. Descrição: SCP-058 lembra um coração bovino com 4 pernas artrópodes utilizadas primariamente para movimentação e 4 tentáculos de comprimento variável cobertos com espinhos afiados. Possui um único ferrão afiado em seu posterior, onde o orifício da veia cava estaria em um órgão normal. Os tentáculos de SCP-058 podem ser, entre aspas, chicoteados a uma distância de até 3,2 metros, a velocidades excedendo 320 km por hora. SCP-058 é extremamente hostil e se utiliza de todas as oportunidades disponíveis para danificar seus arredores. SCP-058 apresenta uma alta resistência a danos físicos e deve ser aproximado com cautela, mesmo quando aparentemente incapacitado. SCP-058 possui grande mobilidade, sendo capaz de se deslocar em superfícies horizontais e verticais. Foram registradas velocidades de deslocamento de aproximadamente 90 km por hora em distâncias curtas, de até 200 metros, e o objeto é capaz de acelerar de 0 a 90 km por hora em menos de 2 segundos. Demonstra também utilizar seus tentáculos para obter estabilidade e alavancagem em movimento, bem como para ancorar em outras superfícies quando em alta velocidade. SCP-058 fala com uma voz humana, embora nenhum método de produção de voz seja perceptível em sua fisiologia. O objeto fala com tom e sotaque similares aos de um senhor britânico com a língua levemente presa e voz grave. SCP-058 fala constantemente, independente de sua situação, mesmo enquanto ataca. A voz de SCP-058 e a velocidade de sua fala não se alteram. O discurso de SCP-058 não possui qualquer ligação perceptível com eventos, pessoas ou locais envolvidos com o objeto. Notas: SCP-058 foi encontrado no sítio conforme saiu de SCP-058 estava muito hostil e parecia muito agitado. Inicialmente, SCP-058 atacou o sítio provocando a morte de cientistas e agentes. SCP-058 prosseguiu atacando a cidade vizinha de resultando na morte de mais de civis e a destruição de 70% da cidade. A análise pós-brecha determinou que a maioria das mortes é atribuída a fogo e ferimentos ligados a fogo, causadas pela propagação de fluidos de ferrão de SCP-058. Isto também indica como a causa dos danos estruturais. O SCP-058 só representa 8% das mortes, com indícios maiores de SCP-058 foi finalmente contido após ser esmagado e incapacitado por uma grande quantidade de escombros de um prédio tombado sob o objeto. SCP-058 foi então coletado e transportado para
por agentes e equipes FTM. SCP-058 permaneceu contido por 3 semanas, durante as quais fez poucas tentativas de se mover. Este fato é atribuído aos danos físicos causados ao objeto e ao inchaço provocado durante a brecha. Os experimentos durante esse período foram limitados, uma vez que SCP-058 ainda representava alto nível de ameaça, mesmo em seu estado incapacitado. SCP-058 provocou uma brecha em sua contenção em 15 de agosto de 2007, durante uma tentativa de deslocá-lo para uma área de contenção, provocando múltiplas mortes e ferimentos. SCP-058 foi eventualmente capacitado pelo agente que conseguiu subjugar SCP-058, o atropelando com um tanque de guerra M1, imobilizando-o sob o veículo. SCP-058 foi então preso e transportado para a área de biocontenção armada 14. Transcrição da entrevista 058-04. Eu sonhei com as maravilhas da rainha que reside nos corações do amor e nos tratamentos silenciosos de todos os anciões que eu sabia. Foram um dia completos. Qual é o seu nome? Eu busco as revelações de tudo que os sagrados contaram para os imprudentes nos sonhos de brasas frias sob os raios de sol que se dissiparam sobre lagoas de sangue negro e cobras que comem pedaços de crianças das árvores de cordeiros no outono. Qual é o seu nome? O sofrimento eterno é a infelicidade dos homens ignorantes que nunca falham em buscar as profundezas de seus próprios corações e veem somente as riquezas de um pobre mundo e sofre para esfolar seu próprio dorso com facadas de prata e agradecimento brutal. De onde você é? O pesadelo é um sonho para o verme sem nome que vaga pelo campo minado e pelos restos de gamos. O pesadelo é um sonho para verme sem nome que vaga pelo campo minado e pelos restos de gamo e reis. Esse negócio é arrepiante pra cá. A beladona são sombras que todas as piscadas honestas que classificam a bile das pragas recém-criadas. O calor instantâneo é o leite materno dos sonhos de antes que qualquer coisa fosse maligna. Solte ele! Em segundos, o sol bate como tambores em todos os corações que comem o ouvido do ruído. A violência sensual da luxúria é a única segurança que você precisará para entender o valor da vida.